Tiago 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Vamos mais um. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Senhor da glória, faça-nos compreender a tua palavra, Senhor, e permita por ela nós andarmos e vivermos também nesses últimos dias, Senhor, porque o Senhor prometeu que escreveria estas palavras nas tábuas de carne de nossos corações. Somos epístolas vivas, lidas por todos os homens. Abençoe, meu Deus, nesta hora. Nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Louvado seja Deus. Esse verso 2. Meus irmãos, tende grande gozo. Não tenha pouco, tenha bastante gozo. Em outras palavras diz: quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Que coisa maravilhosa, que quer dizer as tentações que Deus permite vir sobre o cristão, é provando a sua fé. Então, quando for provado, tentado, porque Deus permitiu, que não é Deus que está tentando, Deus está apenas permitindo. Nós vamos continuar lendo, vocês vão ver aonde fala isso. Quando Deus permitiu vir problema em Jó, não foi que Deus pôs, Deus permitiu. Satanás foi com um monte de problema lá, doença e tudo mais. Deus permite, Satanás vai lá nos teus planos, nos teus negócios, na sua família, ele vai. E Deus só fica olhando. Quando Deus fala, chega, Satanás, chega. Aí Deus agora vai tratar com você. E aquela correção, aquele problema, não sei o que, de que maneira Deus pode trabalhar com cada um, faz você chegar mais a Ele. Isso foi comigo. Faz você chegar mais. Faz você compreender que Deus faz você olhar para Ele. Aí você até lembra, aquele que é do Senhor, que não chega pelo amor, chega pela dor. O do mundo nunca vai chegar, por isso que Deus nem castiga muitas vezes. Eles já no maligno. Mas às vezes Deus nem castiga. Quando acontece desgraça com eles, eles próprios estão colhendo o caminho que eles estão já. O salário do pecado é a morte. Mais cedo eles colhem. Vamos continuar. E se algum de vós tem falta de sabedoria, tenha, porém, verso 4, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, na paciência, hein? Sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, não peça ao ministro, não peça ao seminário, não peça à professora, nem ao professor. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente. E não lança, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Sabedoria. Um dia, Salomão pediu a Deus sabedoria para governar. E Deus se agradou do pedido dele. Pensa você, Deus te dá uma chance de pedir algo e você pede a coisa correta.
Deus se agrada tanto de você se importar com aquilo que com Salomão foi assim. Deus multiplicou mais ainda as bênçãos na vida dele e multiplicou os bens dele. É dessa maneira. Isso também é revelação. Pode deixar ver. Isso é revelação. Sem revelação não se alcança a cura. Sem revelação, você tem que ter fé na palavra de Deus. Você coloca a sua mão, mesmo num enfermo, não importa que você não seja pastor, não importa que você não seja presbítero, não, você é filho, filha de Deus, você tem autoridade. Você coloca a sua mão e a bênção acontece. Vamos mais um pouco. Peça, porém, com fé, não duvidando. Agora, se duvidar, quem sou eu para... Eu sou filho, você é filha de Deus. Quando você tem essa revelação, você não vai mais falar, quem sou eu? Satanás fala, é verdade, quem é você, né? Eu vou te pôr um monte de medo. Você vai ter medo até de ler a palavra. Você vai ter medo disso, eu vou te pôr problema. Quem é você? Você mesmo diz, quem sou eu? Diga, olha aqui, Satanás, eu sou filho e filha de Deus, e você me respeite. Ele muitas vezes perde o respeito conosco. Satanás perde. Mas nós, por meio da fé e da palavra de Deus, temos que fazer ele respeitar nós. Ele não vai respeitar se você é novo ou velho, ou pobre ou rico, não é isso. Ele só vai respeitar se ele vê a autoridade do Deus vivo em você. E isso vem por meio da fé. Peça, porém, com fé, não duvidando. E eu duvidava muito, eu duvidei muito. E às vezes a gente até vai, mas duvidando também. Às vezes você até caminha em cima da água. Pedro lembra uma vez quando Jesus disse, venha Pedro. E ele foi. E estava andando bem. Quando teve medo, duvidou ali. Já na mesma hora começou a afundar. Às vezes Deus fala, vai lá, vai, pode ir que eu te abençoarei nesse caminho. Eu te abençoarei, você vai. No meio da estrada, a dúvida, ou o medo, ou não sei o que pega, você começa a afundar. Tomara Deus que Jesus esteja perto, como estava de Pedro ali, já acudiu Pedro pela mão e diz, não temais, homem de pequena fé. Não tema, não, homem de pequena fé. Nós temos um sentido. Olha aqui, temos o sentido de pegar, de cheirar, de ouvir, de ver as coisas, de sentir. Esse é sentido natural. Mas temos um sentido espiritual, que se chama fé. Amém. Fé, use ela. O cristão não vive pelo olhar. O olhar dele deve estar morto. O cristão não vive pelo falar, nem pelo ouvir. Ele deve ouvir a palavra de Deus, mas ele vive pela fé. Amém. Vou mais um pouco. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. É verdade. Um dia pede oração para um denominacional, é assim, no desespero. Outro dia pensa até em ir num benzedor, mas dobre o joelho em casa, perdoa primeiro. Lembra que Jesus ensinou, quando orares, perdoai. Talvez só falta você perdoar. Perdoa, porque senão o nosso Pai que está vendo não perdoa nós. E quando nós perdoamos todas as ofensas e amamos, então temos acesso ao Pai, podemos orar em casa, dobrar o joelho e falar, e as coisas acontecem. Senão fica sendo jogado igual as ondas do mar contra as paredes, as rochas, ou vai até lá na areia e volta. Não podemos, irmãos, estamos firmados em Cristo. Amém. Em Cristo estamos firmados, edificados nele,
Continua. Ó, a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Está vendo? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. A flor da erva de qualquer planta não dura bastante no pé. A flor vem quando vai dar fruto. E numa semana a flor começa a dar uma soprada, a flor é levada. A flor da erva, assim também é a riqueza do homem. Assim também é a posição do homem. Assim também é a vida nossa. Por isso a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e tu diga, não tenho mais nele, nesses dias, contentamento. Lembra do Criador desde quando nasce. O pai e a mãe devem ensinar. Existe um Criador que nos criou. E quando ficar velhinho, não tem medo da morte, não. Nem quando ser jovem. O que é a morte? Uma mudança daqui para o outro lado. A menos que esteja em pecado, a menos que esteja longe do Senhor, esse teme a morte. Aqui viemos, nascemos para vencer nosso tempo, fazer o bem também. Fazer o bem também. Eu tinha comigo, fazer o bem, isso é coisa de espiritismo. Não, o cristão nunca faz o mal. Ele faz sempre o bem. E Jesus sempre disse: abençoai e não amaldiçoeis. Sempre abençoai. Por que eu vou amaldiçoar? Eu abençoo. Não entrego para o diabo ninguém. Eu prefiro entregar a Deus. Tem pastor que entrega ao diabo uma ovelha. Quem é esse pastor para entregar uma pessoa ao diabo? Eu prefiro entregar a Deus. Deus faz melhor. É ou não é? Amém. Agora, se Deus quiser entregar qualquer um ao diabo, é Deus com um diabo que traz. Assim foi com Jó. Deus e Satanás tiveram uma conversa. Deus e Satanás. Não é que alguém da terra disse: entrega Jó na mão de Satanás e verás o que ele vai blasfemar. Deus sabia, e Deus conhece nós também. E Deus falou: pode tocar em Jó. E Deus estava ali o tempo todo, certo que Jó era fiel a ele. Amém. E Satanás: eu vou fazer mais isso, e ele não vai ser fiel. Ia lá e fazia, tirava a família, tirou a riqueza, aí pôs um monte de doença, lepra, até que ele ficou em cima de uma telha, um pedaço de telha, raspando as feridas dele. A mulher chegou e disse: amaldiçoa o teu Deus e morra. Amaldiçoa esse Deus aí que tu diz que é o teu Deus. Jó disse, antes ele tinha já falado uma grande palavra quando ele perdeu os filhos. Ele diz: Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus me deu filhos e Deus levou. Quem pode dizer isso? Pensa, irmãos, quem pode dizer isso? De coração. Deus tirou todas as riquezas, queimou tudo, caiu uma tocha acesa lá e levou, lambeu tudo os gados seu. Nenhum momento ele quis saber: Senhor, por que fizeste isso? Deus me deu, Deus agora tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E Satanás: toma essa, Satanás. Assim é o crente. Porque depois Deus ia restituir tudo a ele. Vamos mais um pouco. Porque verso 11 agora. Porque sai o sol com ardor
e a erva seca. E a erva seca, e a sua flor cai. E a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Está vendo? Aquela vida muito grande, de muitos empregados, carrões importados, termina em outro lugar, diz que termina num dia tudo. Acaba tudo. E a alma? Lembram do jovem rico? Lembram do jovem rico? E do jovem ainda é o mesmo rico, mas agora num outro estágio, outra parábola que Jesus contou, que ele tanto que ele granjeou, tanta riqueza que ele ia destruir todos os porões, todos os armazéns dele, fazer tudo maior para pôr toda a riqueza dele, e disse, olha, eu colocarei toda as minha riqueza ali, folga minha alma, porque tu estás rica. Mas lá atrás, ele tinha deixado de seguir o mestre, lá atrás, aquele jovem rico, porque tinha muitas propriedades. E agora, quando ele estava naquele luxo todo, confiando nos carros dele, confiando nas riquezas dele, confiando em tudo, ele ouviu uma voz dizendo, louco. Louco quer dizer réu do inferno. Louco, ainda hoje será tirada a tua alma. Meu Deus, ainda hoje, hein? Tu vai para a festa, mas tu não volta, em outras palavras. Tu vai dançar em tal lugar, mas tu não chega em casa de volta. E o que tu tem? Para quem será? E a tua alma? Vai ficar vagando nas regiões dos perdidos? Será? Ou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em resgate da sua alma? Tudo que o homem der não compra também a alma dele. Porque quem comprou a alma dele é Jesus Cristo. Amém. Não é o que ele faz, não. Ele tem que servir ao Senhor de verdade, de coração, sabendo que ele foi comprado por bom preço. Ainda que ele desse todas as riquezas dele, Paulo disse, e todos os bens dele aos pobres, e ele desse o corpo dele ainda para ser queimado, em outras palavras, se ele não aceitar o sacrifício do Senhor no Calvário, não vai adiantar nada. Senão Jesus diria, não precisa eu morrer na cruz, basta cada um vender tudo que tem e dar aos pobres, não precisa se arrepender de pecado. Mas quem quiser ir até Jesus, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e vai até Jesus. E quando chega nos pés do Senhor, ali nasce de novo. Agora Deus vai dizer, Deus vai mostrar por revelação para você, se tu é muito rico, o que deve fazer. Também deve ajudar os pobres. Deve ajudar. Se tu é muito rico, ajude quem não tem. João Batista pregou isso. Aquele que tiver 2 túnicas, João Batista dizia, dá uma àquele que não tem. Lembra? Vamos em frente. Tiago, agora capítulo 12. Verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quando for provado, receberá a coroa da vida. E às vezes não gostamos de ser provado, achamos que ser crente é tudo bom, tudo bom. É bom porque estamos certos com Deus na alegria e na dor. Com um espinho no meu caminho, eu sirvo o meu Deus. Com um espinho no meu caminho. O ímpio olha e fala, eu não posso seguir igual o irmão, porque ele na dor ele canta, na tristeza ele canta e eu murmuro na tristeza.
Eu na tristeza entro em depressão, ele dá louvor ao Deus vivo. Isso é uma riqueza que o mundo não conhece. Isso é uma riqueza que envergonha Satanás. Isso é uma riqueza. Você dizer, Deus me curou. O Senhor Jesus já me curou. Isso envergonha Satanás. Ele não quer ouvir isso de nós. Continua. Então receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, olha aqui, diga, de Deus sou tentado. Isso, as tentações que vêm até você, não é que Deus tenta você. Ele permite vir tentação. Porque Deus é puro, é perfeito. Tudo que é bom, que é reto, que é limpo, que é verdadeiro, que é justo, que é certo, vem do Senhor. E tudo que é ruim, que é sujo, que é imundo, que é mal, vem de Satanás. E para vir essas coisas mal sobre um crente, não pode vir de Deus não vem isso. Então ninguém é tentado de Deus. Deus permite que Satanás vai com toda a bagagem de sujeira dele. Um é espírito de mentira, outro é espírito de doença, outro é espírito de fornicação, de todo tipo, miséria, espírito de coisa ruim. Não é Deus. Deus apenas, como foi com Jó, Deus está permitindo. Então diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E também a ninguém ele tenta. Deus não tenta. Deus chama os perdidos a seguir a Ele, quando a voz dele fala no seu coração. Aí não é tentar, é chamar você. Mas cada um é tentado, olha que bonito isso aqui, hein? Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Esse é um pecado, hein? Por exemplo, desejar mulheres, desejar riquezas dos próximos, desejar as coisas alheias. Cada um é tentado quando é atraído. Algo atrai. Então, aquilo dentro de você, você alimenta aquilo. É engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Aí você começa a pecar. Naquele que você pensou, naquilo que você foi atraído. E o pecado sendo consumado, gera morte. Aí é terrível. Aí a morte. Lembra quando Deus falou para Caim? Se bem fizerem, se não atentares para o bem, o pecado jaz à porta. A morte, porque ele já tinha acabado de matar Abel. E ele não ia mais se endireitar. O pecado estava no calcanhar dele. Onde ele pisava, o pecado ia com ele. E aí Caim disse, hoje estou sendo lançado de diante da face do Senhor. E acontecerá que todo homem que me encontrar vai me matar, né? Deus então colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Veja, para preservar o mal. Para preservar a semente do maligno. Eu creio nisso. Eu creio assim como creio na semente verdadeira. Exatamente. Vamos em frente. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele me gerou, te gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias
das suas criaturas. Que coisa! Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir. Meu Deus! Tardio para falar e tardio para se irar. Oh, que grande ensinamento! Que correção, porque eu antes não tinha paciência. Talvez eu entrava numa discussão com alguém, eu não tinha paciência de ouvir, não. Só eu queria falar. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Meu Deus! Às vezes o silêncio fala mais. O silêncio fala mais. Lembra quando acusavam Jesus? Ele não abria a boca. Pilatos disse: estão todos te acusando e tu não diz nada? Tu não te defende? Em outro lugar, Pilatos diz: eles estão te acusando e eu sou a autoridade, eu tenho autoridade para te livrar ou para te condenar. Jesus olha para Pilatos e diz: nenhuma autoridade tu terias se de cima não fosse permitido. Quer dizer, ele era Pilatos, ele era governador, quem quer que seja, porque Deus permitiu ele ser. Senão, nada disso ele era. Assim é um governo, assim é um prefeito. Ele é porque Deus permitiu temporariamente. E Jesus não entrou: eu sou inocente, eu tenho que... Não, deixa porque o cordeiro não abre a sua boca. O cordeiro, ele era cordeiro, não abre a boca para reclamar. Vamos mais. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra. Ser cumpridor e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Que tremendo isso aqui. Ser cumpridor. A gente vê a Bíblia, a palavra de Deus se cumprir naquele irmão. É tremendo isso. A gente vê com os olhos da palavra. Deus ali está sendo engrandecido. Deus não pode ser engrandecido só porque alguém diz: vamos engrandecer o Senhor. Deus tem que ser engrandecido nos nossos atos. Deus tem que ser engrandecido no nosso silêncio. Deus tem que ser engrandecido na semana que nós vivemos, nos lugares que nós vamos. Deus tem que ser engrandecido nas nossas atitudes. Não é que ninguém precisa ficar cobrando para engrandecer a Deus. É melhor não engrandecer a base de cobrança, porque em Zacarias diz: mas nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito do Senhor quer ver nós servir a Ele e andar como cristão. Por que tu anda? A tua igreja quer que tu anda? Não é a igreja. A palavra diz que eu devo ser assim. Eu sou e faço isso com amor. Não é que o pastor está pedindo. Não é isso, não. É o Espírito Santo em mim dizendo para mim andar como diz as Escrituras. Continua, vou encerrar. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, ensinando-vos, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se
e logo se esqueceu de que tal era. Pensa, alguém se olhar no espelho, vê o seu rosto e sai da frente do espelho e esquece como ele é. Será que tem gente assim ainda? Não lembra mais se... Assim é aquele que ouve a palavra, lê a palavra, quando sai logo ali, encontra um desordenado, as conversas com aquele desordenado, joga tudo o que a palavra diz, quer dizer que ele é como aquele que contemplou ele no espelho e esqueceu como ele é, porque ele tem que se parecer com as Escrituras. Aqui está o espelho. Eu não vou no espelho natural. Esse é o espelho. Eu saio ali, faço o contrário do que diz a palavra de Deus, eu não me conheço mais. Vou continuar. Olha, ninguém é isso mesmo. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia! Se alguém entre vós cuida ser religioso, meu Deus, e não refreia a sua língua, aqueles que entregam o outro para o diabo, aqueles que dizem, esse está perdido, esse está morto. Eu comparo com isso aqui. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. É verdade, eu era quase assim. Faltava isso aqui para mim ser desse jeito. Uma religião de fariseu. Eu era um condenador das pessoas. Agora, Paulo, quando escrevia, dizia ele que Jesus veio salvar os pecadores, do qual ele era o principal pecador. Eu era o principal. E contudo, depois que ele me salvou, me limpou, me justificou, não me dá direito de eu sair condenando. Não me dá direito. Porque a obra de cada um mostrará, a condenação virá a ele pelo que ele pratica. E vai dizer se eu sou filho mesmo do Senhor, se eu perseverar na palavra. Não é porque eu saio condenando o fulano, ou ciclano, ou os de fora. Eu penso, eu sim estou salvo, aceitei, fui batizado em seu nome, lavo os pés, creio como os cristãos. Se eu chegasse diante de Jesus e dissesse, mestre, agora, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele talvez perguntaria, dizia para mim o que disse ao jovem rico. Mas como é 2000 anos para frente, ele diria, para mim guardar as Escrituras, o Novo Testamento, eu diria, mestre, tudo isso eu tenho feito há 30 anos. Há 30 anos eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Há 30 anos eu vim lutando para ser, talvez, dentro de mim, vem esse pensamento. Ele diria, vejo que te falta uma coisa. E sempre falta algo em nós. Eu não sei, não vou dizer, para você falta isso. O Espírito Santo falará no meu e no seu coração. Amém. Ah, fulano falta aquilo. Talvez ele falaria a mim. Ah, vejo que te falta uma coisa. Faça assim, assim e assim. Lembra daqueles irmãos que você desprezou? Vai lá, abrace cada um. Abrace cada um em amor. Não importa
que não crê igual a você, abrace, ame de coração, dê o perdão. Faça isso, terás um tesouro no céu. E vem e siga-me. É isso que falta. É isso que muitas vezes falta. Diz ainda, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada com Deus o Pai é esta. Olha que fácil de praticar. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E se guardar da corrupção do mundo. Amém? Amém. Esse mundo está corrupto. Nesses 30 anos, quantas vezes eu e essa, para ir na casa de uma viúva, um homem não vai só. Quantas vezes eu e a esposa fomos visitar uma viúva? Nenhuma vez. Assim, dessa maneira, não. A menos que fosse uma irmã viúva. Não, nunca pratiquei nada disso. Será que a minha religião era vã também? Ou será que eu estou criando coisa aqui? Não estou, não. É a palavra de Deus. Eu disse que Jesus diria a mim. Eu disse aqui agora que Jesus diria, vejo que te falta uma coisa. Tu te preocupou muito consigo mesmo e com você mesmo. Em aprender isso e isso, e não pensou em ninguém. Isso eu falo, eu garanto. Mas em nome de Jesus eu quero ser o crente que eu ainda não fui. Eu quero alcançar a graça. Deus há de me dar essa graça verdadeira, que eu possa amar todos verdadeiramente. Deus há de me dar essa graça, que eu possa nunca olhar com um olhar denominacional para ninguém, nem com um olhar de cerca de barreira, porque o Espírito Santo ele tem que quebrar as barreiras. Os homens criaram barreira quando existia judeu e samaritano. Quando a mulher, Jesus chega na mulher, a mulher quer ensinar ele, dizendo, não é costume um judeu conversar com nós samaritanos. Só que não era um judeu, era Deus ali. Amém. Se é Deus em você, ele não vai respeitar que o outro é de tal grupo ou de tal igreja. Não vai, não. É Deus em você. Amém. Só respeita quando tu é de um outro grupo também, que combate aquele grupo. Aí fica do jeito que estão. E não sai do lugar. Mas quando nasce de novo, do alto, somos todos irmãos. Aquele lá foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele tem um nome escrito no livro da vida, Deus vai tratar com ele. Pode ter certeza. Cuidar da semente eleita é negócio do Senhor. Amém. Cuidar do eleito dele, colocar o eleito cada dia mais perto no caminho, é o Senhor que faz isso. Amém. Ninguém tem esse poder. E Deus está fazendo isso com ministérios, com família, com indivíduos. Amados irmãos, que Deus possa ser exaltado na minha vida e na sua vida, e que não haja em nós nenhum fermento humano, que seja simplesmente o Espírito Santo operando em nós, segundo a boa vontade dele. Amém. Aleluia. Eu quero louvar a Deus com um cântico. Pode deixar. Vou louvar a Deus com um cântico aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é bom. Glória ao Senhor. Pega a ré maior. Glória a Jesus. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial
já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Salvou-me por Cristo. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador. Amém, obrigado. Graças a Deus. É verdade. Louvado seja Deus. Amém. Essa é a melhor coisa. Vamos agradecer o Pai. Vamos se pôr de pé nesse momento. O Senhor é bom, é maravilhoso. Amém. Firmes na fé, amados irmãos. Firmes na fé. Olhai sempre para Jesus Cristo. Só para Ele. Pai da glória, obrigado. O Senhor é o único e verdadeiro Deus e é também a vida eterna. Oh meu Deus, por muitos caminhos trilhamos e existem muitas vozes no mundo, mas só existe a voz verdadeira de Jesus Cristo chamando cada eleito teu. E o Senhor continua ainda batendo na porta de cada indivíduo. Oh Pai Celestial, eu peço, meu Deus, se eu sou falho, ajuda-me, Jesus. Se eu sou fraco, não tenho o que apresentar ao público, ajuda-me, Senhor. Oh meu Deus, eu ainda rogo, Senhor, se houver um necessitado que vai ouvir esse cântico ou essas palavras, meu Deus, que nunca possa chegar de uma maneira egoísta a uma palavra que cause divisão. Não, Senhor, mas que sirva de edificação, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja sempre, meu Deus, o nosso baluarte, o nosso ajudador. Oh, meu Deus, eu rogo, se houver alguém enfermo, ouvindo, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja abençoado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê a paz aqui dentro, o amor, Senhor, a cura, nós te pedimos, em Teu santo nome, ó Senhor. Amém, Jesus. Amém.